Que a paz do Senhor Jesus esteja nos nossos corações. Hoje vou pregar sobre a segunda parte da pregação sobre por que criança sofre, bebê sofre. Dizer a vocês que eu peço a vocês que ouçam bem a palavra, que é a segunda parte, sobre a criança, por que ela sofre, e dar continuidade também. O Espírito Santo pediu que eu pregasse sobre a volta do cristão à casa do Pai, porque tantos estão desviados, longe da graça de Deus e da fé. Que o Divino Espírito Santo de Deus desça sobre todos nós nesse momento e nos ilumine para que entendamos a palavra, para que colocamos em prática durante o dia a dia. Peço nesse momento que o Divino Espírito Santo dê a luz a todos, desça sobre todos com a sua luz e fortaleça a fé em nome de Jesus. Peço também nesse momento, ordeno em nome de Jesus que expulse o demônio dos maus espíritos que fazem comichão na mente daqueles que querem ouvir a palavra. E essa palavra é enviada aos quatro cantos do mundo, aos fiéis da palavra, a Igreja Novo Reino de Deus, as servas do Senhor, as crianças e aqueles que não têm condições de ouvir a palavra. Deus vai levar até eles a palavra desse servo, em nome de Jesus. Porque Deus permite que coisas más aconteçam a pessoas boas? Sim. Por que Deus permite coisas más que aconteçam a pessoas boas de fé? A terra é uma estadia passageira, passa já rápido. Experiências desagradáveis, como doença, solidão, acidentes, calamidade, justiça e morte. Sim, estamos numa passagem. A vida nem sempre vai parecer justa para aqueles justos. A maioria de nós já se perguntou num outro momento por que Deus permite que aconteça coisas más com as crianças, com os bebês, com pessoas inocentes. Já se perguntaram? É o Evangelho que nos ajuda a compreender a necessidade da oposição. Se compreendermos o plano da salvação, encaramos a nossa experiência com uma perspectiva eterna, compreenderemos e aceitaremos as lições da mortalidade como necessidade para o crescimento espiritual. Reconhecemos que somos abençoados com o arbítrio de escolher como reagir a essas lições da vida. Em 1995, Elder Spencer, na época membro do Coro dos 12 Apóstolos, respondeu essa pergunta: tragédia ou destino? Enumerou diversas tragédias e depois fez a seguinte pergunta: será que foi o Senhor que pilotou o avião de encontro com a montanha para pôr fim à vida dos passageiros, seus filhos? Ou houve defeito mecânico ou falha humana? Será que foi o Pai que causou o choque em cadeia de vários carros, que levou 6 pessoas para a eternidade? Ou foi culpa do condutor que ignorou as normas de segurança? Será que foi Deus que tirou a vida da jovem mãe, que muito clamou para não morrer? Atirou a criança no canal e conduziu a outra criança para a frente do carro? Será que foi o Senhor que levou o homem a sofrer um ataque do coração? A morte de um pregador, do missionário, teria sido ele, prematura? Então, respondo, se puderem, o que eu pergunto. Eu não posso, pois embora eu saiba que Deus desempenha um papel primordial em nossa vida, não sei até que ponto Ele provoca ações ou meramente as permite. Ainda que eu desconheça a resposta por essa pergunta, a outra indagação da qual eu tenho certeza:
O Senhor poderia ter evitado essas tragédias? A resposta é sim. Ele é onipotente, onipresente, onisciente, com todo o poder para controlar a nossa vida, livrar-nos de dores, evitar todos os acidentes, conduzir em segurança todos os aviões e carros, alimentar-nos, proteger-nos, pouparmos do trabalho penoso, tribulações, esforço, doenças e mesmo a morte, se Ele assim o desejar. Entretanto, não o faz. A lei básica do Evangelho é o arbítrio e o progresso eterno. Se Ele nos forçasse a ser cuidadosos ou dignos, anularia a lei fundamental que impossibilita o crescimento, o livre-arbítrio, por exemplo. Se considerarmos a vida mortal, a totalidade da existência, as dores, fracassos, mortes precoces, seria uma calamidade. Mas ao encararmos a vida como algo que começou há muito no passado pré-mortal e vai prolongar-se por toda a eternidade, então todas as coisas que nos acontecem poderão ser compreendidas com a perspectiva correta. Assim, não seria sábio que Ele nos desse provações para superarmos, responsabilidade para nos desempenhar o trabalho, para fortificar nossos músculos, tribulações para provar a nossa alma? Não deveríamos ser expostos a tentações para testar nossa força, as enfermidades para aprendermos paciência, a morte para sermos imortalizados e glorificados? Se todos os doentes por quem orássemos fossem curados, se todos os justos fossem protegidos e os iníquos exterminados, todo o programa do Pai do céu seria anulado. E o princípio básico do Evangelho, como arbítrio, o livre-arbítrio que eu falei, seriam destruídos. Ninguém precisaria viver pela fé. Se a alegria da paz e a bênção fosse concedida instantaneamente a quem fizesse o bem, não haveria o mal. Todos fariam o bem, mas não pelo motivo correto. Nossa força não seria provada, não desenvolveríamos o caráter, nosso poder não cresceria, não haveria o livre-arbítrio, apenas o controle satânico. Caso todas as orações fossem respondidas imediatamente, de acordo com os desejos nossos, egoístas, ambiciosos, e compreensão limitada, haveria pouco ou nenhum sofrimento, tristeza, decepção ou morte mesmo. E se isso não existisse, tampouco haveria alegria, sucesso, ressurreição, vida eterna, nem. É verdade que algumas pessoas culpam o Pai do céu por não evitar que coisas ruins sobrevenham a nós e os nossos entes queridos, nossos filhos. Algumas até se tornam amargas, mas depois que atravessamos os portais da morte, é que vimos tudo o que, com perspectiva eterna, certamente. O louvaremos por sua misericórdia, amor e sabedoria, por permitir precisamente aquelas experiências que passamos, cujo propósito foi ajudar-nos a atingir o nosso potencial eterno e nos tornarmos como Ele é. Amém, amados e amadas? O diabo pode influenciar na vida da criança? Lembre-se que nós estamos falando sobre crianças e bebês porque sofrem. Até onde o diabo pode interferir na vida de uma criança? O mundo, ele é maligno, ambicioso, caído. E isso inclui as crianças, porque estão no meio de nós, bebês, pessoas. As crianças são pecadoras porque nascem uma herança eterna do pecado, que é de Adão e Eva. Ainda que o pecado que existe nelas não tenha produzido pecados enquanto elas são pequenas, indefesas, bebês, crianças, logo começarão a aparecer as evidências de que elas pertencem a uma raça caída, humana. Se não fosse assim, os bebês não adoeceriam, pois a doença é uma das consequências do pecado de Adão e Eva, que nós herdamos. 1 João capítulo 5, verso 19 diz:
Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. É sempre bom lembrar que diversos ditadores, que eu vou citar aqui, Hitler, Saddam Hussein, Bin Laden, Aníbal, Nero, Gengis Khan e tantos outros fascínoras da história, devem ter sido bebezinhos adoráveis, que eu e você teríamos carregado no colo, se preciso for, e achado que eles jamais seriam capazes de fazer mal a uma mosca. Pode ser que nesse exato momento um bebezinho esteja sorrindo para seus pais encantados com ele, e esse mesmo bebê irá trazê-los e ser o anticristo, irá assassinar, como Hitler, 6 milhões de judeus. Ele foi bebê, ele sorriu, ele foi amado. Portanto, quando dizemos que tudo está arruinado pelo pecado, é tudo mesmo. Inclusive as crianças herdaram o pecado de Adão e Eva. Só ficarão livres após o batismo, após 7 anos de idade. Você já pode detectar o espírito voluntarioso de uma criança quando tenta dar a mão a ela para atravessar a rua e ela quer fazer do jeito dela. Já notaram isso? O pecado foi isso, querer viver independente de alguém superior. Até os animais que nunca pecaram ficaram sob a mesma maldição do pecado e sofrem por causa de mim e de você. Romanos capítulo 8, versos 19 e 23. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com as dores do parto até agora. As tragédias, as guerras, a fome, as doenças, e não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito também, gememos em nós mesmos esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Mas a sua dúvida é se Satanás pode influenciar ou até mesmo usar uma criança para os seus propósitos. Romanos capítulo 2, verso 23 e 24 diz: então, e subindo a Betel, ele pelo caminho, os meninos saíram da cidade, eles zombavam dele e diziam-lhe: sobe, calvo. Eliseu, né? Não Jesus, Eliseu. Sobe, careca, sobe, careca. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou em nome do Senhor. Eliseu. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles meninos. Viram, filhos? O pregador vai repetir, para não ficar sombra de dúvida. Romanos capítulo 2, versos 23 e 24. Eliseu, subindo para Betel, pelo caminho, ele encontrou os meninos. Eles encontrou os meninos. Saíram da cidade, zombavam dele e diziam: sobe, velho careca, seu careca. E virando-se ele, nervoso, irritado, para trás os viu e os amaldiçoou. A palavra tem poder. Em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque em nome do Senhor e despedaçaram 42 moleque. Copiaram? Eis a palavra do Senhor. Romanos capítulo 2, verso 23 e 24. É isso. Certamente por detrás daqueles meninos que zombavam do profeta de Deus, estava o inimigo. Sim, o inimigo usa os seus asseclas para destruir os servos. Aparentemente a frase sobe, careca, tem que ver com o profeta Elias, que subiu arrebatado aos céus enquanto Eliseu ficou. Versículo 11. Isso poderia significar que Eliseu seria um profeta de menor capacidade que Elias, e os meninos estavam zombando dele. Por essa razão, a passagem impressiona, mas creio que Deus quis mostrar de quem zomba de um servo dele, está zombando do próprio Senhor. Não mexa com meus ungidos.
Mateus capítulo 25, verso 45 diz: então lhes responderá dizendo, em verdade vos digo, quando um desses pequeninos, fiéis, e não o fizestes por eles, ajudando, fazendo caridade, não o fizeste a mim. Na passagem de Atos capítulo 16, não sabemos a idade da jovem, mas ela está possessa de um espírito imundo. A palavra no sentido grego, menina, é algumas traduções assim. Atos capítulo 16, verso 16. E aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha o espírito de adivinhação, ao qual adivinhava, dando grande lucros aos seus senhores. Essa passagem também fala de um menino e uma menina possesso do espírito maligno. Marcos capítulo 9, verso 20 e 21, e trouxe-lhe. Enquanto ele o viu, logo o espírito agitou com violência e, caindo o endemoniado por terra, revolvia-se, escumando, e perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? Ele disse: desde a infância. Marcos capítulo 7, verso 26, e essa mulher era grega, Ciro-fenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Talvez alguém diga que é cruel Deus permitir que essas coisas aconteçam com crianças, mas não podemos nos esquecer de que o mundo é aquele do qual o homem expulsara o Filho de Deus, que morreu na cruz. Se havia alguma dúvida quanto à inimizade dos homens contra Deus, a sua preferência em seguir o pecado de Satanás, isso ficou muito claro lá no Calvário. O homem pecador é alguém que um dia foi uma criança, aparentemente inocente, mas ninguém nasce inocente, pois a inocência foi uma característica apenas de Adão e Eva, antes da queda, e depois ele nos mandou o pecado. Se alguém alegar que Deus é cruel ao permitir que o mal aconteça às criancinhas, não devemos nos esquecer do modo como a humanidade trata as crianças. Ezequiel capítulo 5, verso 10 diz: portanto os pais comerão e seus filhos no meio de ti, e os filhos comerão seus pais. Eu executarei em ti juízos, e tudo o que restar de ti espalharei ao vento. Disse-lhe então: que tens? E disse ela: essa mulher me disse: dê cá o teu filho, para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas disse-lhe eu ao outro dia: dá cá o teu filho para que o comamos. E escondeu o seu filho. Quer dizer que o filho do outro podia devorar, agora o meu filho eu escondi. É de surpreender que Deus tenha de agir com terríveis juízos, como faz com os meninos que zombaram de Eliseu, chamando de velho careca, para com terríveis seres humanos que preferiram viver em rebeldia. É sempre bom lembrar que se o pecado nunca tivesse entrado na criação, Deus nunca precisaria ter agido em seus terríveis juízos. Ou seja, nós somos os causadores do modo severo como Deus é obrigado a agir com a sua criação. Não se esqueçam que Ele dá livre-arbítrio, livre escolha para você escolher. O diabo tem a sua maneira de influenciar as crianças e não precisa necessariamente enviar seus espíritos malignos para possuí-la. O método que mais usa é incutir mentiras em suas mentes para que elas cresçam programadas para gostar do ocultismo, das coisas fáceis. Os pais têm uma grande parcela de responsabilidade nisso. Não é à toa que hoje livros e filmes de vampiros, bruxos, façam tanto sucesso entre as crianças e adolescentes, isso sem falar nos desenhos animados. Se observar os desenhos animados para crianças, procuram mostrar que o dragão é um ser camarada e não faz mal a ninguém. Como exemplificar para uma criança que vive assistindo desenhos, né, filhos?
E livros coloridos, desenhos de dragões, Satanás na Bíblia é chamado de dragão. Na cabeça dela, se o dragão é bom, então o diabo não pode ser mal. Perceba a sutileza do ataque às crianças. Apenas no Apocalipse o diabo é chamado de dragão 12 vezes. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso 3. E viu-se outro sinal no céu, eis que um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre sua cabeça 7 diademas. Apocalipse capítulo 12, verso 4, que diz também: a sua cauda levou após si a terça parte da estrela do céu e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia dar a luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Apocalipse capítulo 12, verso 7. E houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e seus anjos. Apocalipse capítulo 12, verso 9. Foi precipitado o grande dragão, antiga semente chamada de diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse capítulo 12, verso 13. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera luz ao filho do homem. Então, amados e amadas, existem várias maneiras que o Satanás ataca as crianças. Então, prosseguindo, quando as crianças, quando que ele ataca? Acabamos de falar por que ele ataca as crianças. Agora vamos mencionar na pregação quando é que ele ataca as nossas crianças. Como disse já anteriormente, eu tenho uma visão maniqueísta da vida. Às vezes tem certas situações que o diabo não seja responsável, ou certas situações, na verdade a gente entende que devido ao pecado de Adão e Eva, a raça humana foi contaminada pela maldade. Sim, Romanos capítulo 5, verso 12. Acredito que o homem é mau por natureza, ele tem genes da maldade, ele é mortal. Efésios capítulo 2, verso 1 e 3. E que ninguém precisa lhe ensinar a ser perverso, ele já herdou os genes da perversidade, porque ele já é. Imagine, crucificaram, o ser humano crucificou Jesus Cristo na cruz. Foi Jesus quem o disse. Um dia anterior, do homem é que procede todos os maus desígnios. Marcos capítulo 7, verso 21. Contudo, as escrituras nos ensinam que é com o diabo, o nosso adversário. 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Antiga serpente, Apocalipse capítulo 12, verso 9. Que travamos batalha espiritual. Efésios capítulo 6, verso 12. Nessa perspectiva, torna-se mister que entendamos, amados e amadas, que ele tem lançado sobre a humanidade ideias, conceitos, valores absolutamente antagônicos àquilo que as escrituras nos ensina. O diabo, o nosso adversário, tem fomentado um severo ataque às nossas crianças. Ouso afirmar que em virtude disso a vida foi feita situações difíceis. O nosso adversário tem fomentado um severo ataque às nossas crianças. Ouso afirmar que em virtude disso a vida foi relativizada. Veja, por exemplo, o número de abortos cometidos. Que maldade no mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, há cerca de 55 milhões de abortos ocorrem no mundo, assassinatos, entre 2010 e 2014. Isso mesmo, 55 milhões. Que loucura, né, amados e amadas? Não é verdade? Digo mais, Satanás tem atentado com ímpeto contra crianças, e o aborto é uma das mais eficazes de suas estratégias. Tem países que legalizaram o aborto, no Brasil ainda não, mas o adversário está lutando para que o Brasil aprove o aborto, seja legal. Ainda que alguns abortos sejam natural,
entendo que tirar a vida do ser humano, de um feto que nada tem a ver, como os abortistas gostam de falar, é um absurdo. Chamar as crianças em gestação de feto, não, é uma vida, é uma manobra para esconder, defender o assassinato e a culpa de um aborto. Quanto a mim, eu continuo dizendo que o aborto é crime, é assassinato, e o pecado sem perdão, que sua aprovação fere a vida e a santidade de Deus. Imagine então, amados e amadas, esses países que legalizaram o aborto, estão todos nas trevas e querem incluir o Brasil também legalizando o aborto. O que acontece com as crianças que morrem, hein, amados e amadas? Vocês já pensaram? Muito importante o que o Espírito Santo quer mandar a vocês, amados e amadas. Muitas dúvidas surgem a respeito do que acontece com as crianças. É uma questão que quase todo cristão enfrenta em algum momento durante a sua peregrinação, é aquela para o qual que não há resposta fácil. Além do mais, examinando os escritos, os cristãos do passado ou do presente, não há nenhum consenso claro. Aqui tem alguns pontos predominantes entre nós, crentes. Toda criança que morre na infância são salvas até 7 anos. Se um ponto de vista sustenta uma vantagem sobre outros em termos de quantidade e adeptos, enquanto todos admitem que a Bíblia não é explícita aqui, eles acreditam que pode ser deduzida a partir do estudo das passagens da Escritura. Os filhos de crentes são salvos. Todos os que morrem até 10 anos são salvos. Em ponto de vista realizado de uma minoria de crentes, depende de uma crença de teologia do pacto que diz que os filhos de crentes são levados para o céu. Não toma posição clara sobre o que acontece com os filhos dos incrédulos. Como eu disse, ele nasceu sem culpa alguma. Os filhos dos incrédulos também são salvos. Nós podemos ter nenhuma garantia, mas eu digo como servo do Senhor, transmitido na palavra do Espírito Santo. Esse ponto de vista simplesmente afirma que não há evidências, sim, não tem evidências suficientes na Bíblia para fazer essa determinação, mas eu, em poder do Divino Espírito Santo, eu o faço. Eventualmente, temos simplesmente que afirmar que não sabemos e deixamos a decisão de Deus. Deus está falando que até os 7 anos serão salvos, tanto crentes como não crentes. Eu estou transmitindo em nome do Senhor. Crianças não batizadas, certo? Bom, muito bom abordar esse assunto. Não são salvos enquanto os bebês batizados são ou pode ser. Eu digo a vocês que o batismo se dá quando a pessoa está consciente da sua fé. Ou seja, tem religiões que logo ao nascer a criança batiza, certo? Porque diz que quando morrer vai para o limbo. Não existe. Diz que para tirar o pecado original, venial, como diz a igreja, batizam. O batismo se dá após 7 anos, a perda de inocência após 7 anos, no qual a criança irá escolher se batizando, e os pecados que ela fez para trás serão todos perdoados. E se ela morrer sem ser batizada, os pecados dela serão todos perdoados, porque ela nada deve. Palavras do Senhor através desse servo. É a visão de certas igrejas, certo? Que tem que batizar quando nasce. Não, não e não e não. Amém? Porque então essa visão choca as crenças, a grande maioria? Sim. Eu não vou abordar aqui nesse momento, já expliquei, mas vou explicar 3 pontos de vista sobre o destino de crianças quando morrem. Primeiro, as crianças que morrem na infância são salvas. Eu já citei que sim,
Como eu mencionei já anteriormente, essa pode parecer a visão predominante do círculo dos crentes, evangélico, cristão, católico, entre aqueles que defendem o ponto de vista. Então, uma visão ensina que Deus, na sua graça, escolhe para salvar todos que morrem na infância, enquanto adeptos afirmam a gravidade do pecado original, venial, como dizem os católicos. Ele reconhece que todas as crianças têm herdado uma natureza pecaminosa de Adão. Como ela não vai ser salva se ela não pecou? Ela herdou, sim, o pecado do Adão, sim, o pecado original, sim, mas ela não teve oportunidade de ser batizada. Prestai atenção, o Espírito Santo está abrindo minha mente. Lembre-se que quando Jesus morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, desceu à mansão dos mortos e pregou o Evangelho para aqueles que não tinham ouvido o Evangelho no Antigo Testamento. Vocês viram como a justiça se faz? Eles não foram condenados, mas eles ouviram o Evangelho, mesmo quando Jesus desceu à mansão dos mortos, o inferno, e subiu aos céus e está sentado à direita do Pai. Então a criança também é um comparativo que eu estou fazendo a vocês, que a criança também não teve oportunidade até 7 anos e morreu, vai para o céu. Eu disse, vai para o céu, incrédulo ou não incrédulo. Exemplo, Jesus desceu aos infernos e pregou, ao terceiro dia subiu ao céu. Amém. Sopra em mim, Espírito Santo. Sopra em mim, Espírito Santo. A natureza pecaminosa, então, não é a razão suficiente para Deus ordenar a criança, porque a salvação é dada por Ele. A criança não tem o que responder, certo? Por condenação, ou pela graça, se não teve oportunidade, ou pelas obras, se não teve oportunidade de fazê-lo. Acreditamos que Deus não condena crianças até 7 anos. Ele não tem nenhuma rebelião intencional, igualmente que nunca permitiram a verdade. Vou dizer aqui a vocês, prestai atenção, amados e amadas. Se um homem de 40 anos comete um assassinato, ele nunca ouviu a palavra, ele nunca soube da salvação, será que ele vai ser condenado por isso, de acordo com as leis divinas? Igual Caim, que matou Abel? Responde para mim, pense em vocês, olhe para sua irmã e pergunta, responde, irmã. Olha o comparativo que eu estou fazendo. Caim matou Abel, não matou? Ele sabia o que estava fazendo? Não. Então, como é que Deus recupera esse ser humano? Vou dizer. Ele vai ter oportunidade de ouvir a verdade, como aqueles que Jesus morreu na cruz e desceu ao inferno e pregou o Evangelho. Ele também, Deus vai dar permissão a ele de se arrepender, mesmo do crime cometido, no qual ele não sabia o peso que haveria, o castigo, que o pecado é a morte. Mas Deus dará oportunidade a ele, igual Jesus desceu ao inferno para pregar aqueles que não ouviram a palavra. Amém? Acreditamos que Deus, na sua bondade infinita, Ele não comete injustiça. As crianças não têm nenhuma compreensão sobre as consequências do impacto. Aí vão pedir para mim, tá bom, é criança até quantos anos? Até 7 anos. 7. Elas não têm nenhum comportamento degradado, não têm capacidade de escolher o bem ou o mal, não sabe o que é pecado ou não. Ela está aprendendo, mas não tem discernimento de escolher. Por isso que ela é batizada depois de 7 anos, não com 2 meses de idade, quando nasce, que não tem discernimento algum.
amados e amadas. Em resposta a essas perguntas, no entanto, Deus apenas executa o julgamento sobre aqueles que têm capacidade natural de ver a sua glória e compreender a sua vontade, e se recusa conscientemente de adotar a fé, o tesouro dos céus. É que a questão que é para nós, seres humanos, somos pena eterno julgamento e morte por causa da queda da nossa raça em pecado e natureza pecaminosa que temos herdados de Adão e Eva. Crianças, creio eu, não têm capacidade, portanto, não é condenada. Os filhos de crentes são salvos? Sim, já mencionei lá em cima. Todos eles, crentes ou incrédulos, são salvos. Como Deus fez aliança com Abraão, que se estendeu não só para ele, mas para todos os seus filhos. Então, em um relacionamento com Abraão, Isaac, da mesma forma, ele diferencia de si mesmo os filhos crentes de hoje. Essa opinião, uma vez que temos de fazer julgamentos acerca de Deus, será a partir da palavra. Esta atesta que os filhos dos crentes e dos não crentes até 7 anos, por natureza e pacto gracioso, estão salvos ao morrer. Os pais piedosos não deveriam duvidar da salvação de seus filhos, a quem Deus chama de vida na infância. Enquanto falamos de salvação dos crentes, ele não fala sobre os filhos incrédulos, nem precisa, é comparado da mesma forma, como eu já disse. Crianças eleitas, morrendo na infância, são regeneradas, salvas por Cristo, através do Espírito que opera, quando, onde e como lhe apraz. Assim também são todas as pessoas eleitas, que são incapazes de ser exteriormente chamadas pelo ministério da fé, da palavra, não tiveram oportunidade de ouvir a palavra da salvação. A pergunta, o que pode surgir em resposta a essa resposta é que as crianças são eleitas? Sim, como disse, são salvas. Simplesmente não somos informados, não somos capazes de encontrar um apoio oficial, às vezes, através daqueles que pregam a palavra. Parece que essa visão exige o mínimo de entendimento que eu estou lhe afirmando através do Espírito Santo nessa palavra, nesse momento. Criança que morre sem o batismo antes dos 7 anos será salva. Não tem dever algum, mesmo que tenha herdado o pecado de Adão e Eva, que se diz pecado original, porque ela não tem culpa, nada cometeu. Vou seguir no segundo vídeo. Amém?